Bem-vindos ao Política Brasil. Estou recebendo aqui o senador Eliovisto Guimarães, prestando contas do seu primeiro ano de mandato. Senador, o senhor está feliz com o seu primeiro ano de mandato? Eu estou. Bom dia, Miguel, bom dia aos nossos telespectadores, aqueles que nos acompanham. É lógico que um ano de trabalho, bastante trabalho, muitos assuntos, muitos temas. A sensação é boa, mas ao mesmo tempo a sensação também é de um trabalho que mal começou. Me angustia um pouco tudo que nós temos pela frente, tudo que precisa ser feito nesse país, e me angustia também um pouco tudo que eu descobri esse ano, não é? Que o trabalho vai ser um pouco mais difícil do que eu pensava, mas vamos continuar firme. Então, foi esse o sentimento que eu tive na sua última declaração no Senado quinta-feira. Com o aproveitamento do quórum de quarta, da continuidade à sessão. Uma coisa absurda, além de ilegal, né, senador? É lógico, completamente ilegal, sem nenhum cabimento, e felizmente bastou a minha intervenção para que parassem com isso, para que a sessão fosse suspensa e, enfim, nada aconteceu, porque nós intervimos a tempo. E as votações serão amanhã, em Brasília agora, e esperamos que haja quórum para votar a medida provisória que eles queriam aprovar sem quórum, que é exatamente aquela que transferiu o COAF para o Banco Central. Agora, amanhã, às 10h30 da manhã, tem uma reunião marcada do Senado Federal, exclusivamente para votar essa medida provisória. Entendi. Se não houver quórum, a medida provisória cai e o COAF volta o Ministério da Economia. Eu vi o senhor um tanto quanto incomodado com essa situação, mas acho que deve ter passado por muitas situações semelhantes. Não, assim, de cometer ilegalidades foi a primeira que eu presenciei. Tomara que seja a última. E tomara que seja a última. Então, senador, vamos lá, começando pelo começo ali do seu trabalho, que são as medidas de anticorrupção. O senhor, qual que foi o seu trabalho nesse sentido das medidas de anticorrupção? Então, já em fevereiro, quando eu tomei posse, no dia 14 de fevereiro, eu protocolei uma medida provisória para restabelecer, colocar na Constituição colocar na Constituição, em definitiva, a prisão em segunda instância. Ela foi protocolada no dia 14 de fevereiro, foi a PEC número 5. Essa PEC evoluiu, ela tem que passar por várias comissões, por várias análises. Quando ela estava pronta para ser votada na CCJ, houve o julgamento do Supremo Tribunal Federal, não é? Que acabou com a prisão em segunda instância, que soltou o Lula, que soltou um monte de gente que estava na cadeia, soltou um monte de traficantes, soltou um monte de gente que estava presa, né? Mais de 1.000 pessoas saíram da cadeia com isso. Alguns traficantes perigosos. Uma atitude insensata, né, ao meu ver. Completamente insensata. Mas, enfim, sempre por um quórum muito apertado no Supremo. São 11 ministros, as decisões deles são sempre por 6-5. A prisão em segunda instância, quando eu protocolei, era válida, se exercia. Eles tinham estabelecido por 6-5 que era para prender depois de condenados em segunda instância. Quando chegou agora, por 6-5, reverter a opinião dizendo que não era para prender, que era para soltar. Então eu queria colocar uma PEC na Constituição, estabelecendo de uma vez por todos isso. Muito bem. Quando estava pronta para ser votada, houve essa decisão de que não era mais válida a prisão em segunda instância. E houve uma movimentação enorme no Senado Federal, uma série de argumentos por parte do presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, por parte de outros, que melhor do que a PEC seria um projeto de lei, porque a PEC é mais complicado. E o projeto de lei, mudando o CPP, seria mais rápido, precisaria de uma única votação, a PEC são duas, enfim, seria muito mais rápido e seria melhor. Muito bem, eu concordei em retirar a PEC número 5, ajudei a redigir, junto com o ministro Sérgio Moro, junto com outras pessoas, a redigir o PL 166, que é o projeto de lei que muda o Código de Processo Penal, o CPP, e que coloca em prática novamente a prisão em segunda instância. Na hora de votar isso, 3 dias depois, o presidente do Senado conversou com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia,
Não, esse PL 166 não é bom, o melhor é a PEC lá da Câmara. Olha que coisa sem sentido. Primeiro eu tinha a minha PEC que estava pronta. Desisti da PEC porque era melhor o PL 166. Aí não, daí boa era a PEC da Câmara. Então é uma vergonha. Isso que eu ia falar. É uma vergonha. É uma manobra. Justamente uma estratégia para essa situação, para enganar o povo. Olha, para algumas pessoas, Miguel, a política é a arte de enganar o povo. Eles estão lá para enganar o povo. Nenhum político tem coragem, a não ser os do PT. Eu tenho até que fazer um elogio ao PT. É o único partido que diz claramente que é contra a prisão em segunda instância. O PT não quer a prisão em segunda instância e admite que não quer a prisão em segunda instância. Está errado, mas pelo menos admite o erro. Os outros não, os outros são piores do que o PT. Os outros são piores, porque eles... Não, nós queremos a prisão em segunda instância, só que não querem. Não querem e ficam arrumando essas artifícios para adiar. Agora, aprovamos contra tudo e contra todos. Fiz assinatura de mais de 43 assinadores, 43 senadores. Conversamos com a Simone Tebet, que é a presidente da CCJ. Foi um trabalho intenso. Formamos a Frente Parlamentar pela segunda instância. Consegui mais de 200 assinaturas de deputado a favor da prisão de segunda instância. Estabelecemos a seguinte estratégia. Aprovada no Senado, no plenário do Senado, o PL 166, os deputados se comprometem a aprová-la na Câmara. E nós, senadores, nos comprometemos com os deputados. Olha, aprovado aí a PEC de vocês, nós aprovamos aqui no Senado. Porque uma coisa não briga com a outra. Sim. As duas medidas são complementares. Sim. E as duas são úteis. Só a PL 166 já seria suficiente. Mas se ainda quiserem fazer uma PEC, nós aprovamos a PEC também. Tem uma previsão para que seja aprovada, é isso, senador? Agora, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que só vai mandar para a Câmara em abril. Só vai colocar para votar em abril. Nós não concordamos com isso. A maioria dos senadores não concordam com isso. E a partir da primeira semana de fevereiro, que é quando começa de novo, porque nós vamos ter recesso, vai ter uma reunião amanhã. Amanhã eu já sei que não vai ser votado, não tem como. Mas aí nós entramos em recesso. No dia 2 de fevereiro, assim que começar a funcionar eu não sei exatamente se vai ser dia 1º, se vai ser dia 2, tem que olhar no calendário. Mas começou a funcionar em fevereiro, nós vamos todo dia fazer discurso para colocar em votação isso, para mandar para a Câmara, para que seja aprovado na Câmara. Não pode passar de fevereiro de jeito nenhum. Senador, a população pode ajudar fazendo pressão também. Muito. A população tem que tomar partido. Quem quiser ajudar, é simples. PL 166. Vote o PL 166. Vote o PL 166. É só mandar essa mensagem para todos os senadores, principalmente para o presidente do Senado, principalmente para o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. É isso aí. População, fica de olho. Senador, segundo ponto aqui importante, fim de privilégios. Pois é. Uma questão importante também. Questão importante também. Disse isso na minha campanha, que ia lutar contra os privilégios, e estou fazendo isso. Olha, eu tinha um projeto de lei, que era o projeto de lei de responsabilidade compartilhada, e tinha um outro projeto de lei que eu também cheguei a protocolar, que era um projeto de lei reduzindo férias no meio judiciário todo, tanto para promotores como para juízes, para todo mundo judiciário, que eles têm 78 dias de férias. Eu quero que eles tenham, porque eles têm 60 de férias, que é uma coisa que não existe, mas eles têm. Muitos dos juízes estaduais vendem essas férias, volta e meia você vê juiz aí recebendo um monte de dinheiro porque vendeu as férias. E tem mais 18 dias de recesso, daria 78. Bom, e outro projeto que eu tinha também para acabar com esse tipo de coisa era a união dos pequenos municípios. Municípios de pouquíssimos habitantes. Que não se sustentam. E que também estava caminhando essa lei e estava caminhando também a lei da responsabilidade compartilhada. Que eu proibia aumentos de funcionário público quando houvesse déficit primário. Bom, ocorre que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Caiu na minha mão a PEC emergencial que o ministro Paulo Guedes fez e mandou para o Senado Federal e pediu que eu fosse o relator.
E nessa PEC emergencial, eu incluí todos esses projetos de lei que eu tinha, porque como relator eu podia mudar a redação. Então eu incluí aí fim de férias de 60 dias, todos os funcionários públicos passam a ter apenas 30 dias, como é para todo mundo. As pessoas têm me questionado no seguinte sentido, por que não férias executivo, judiciário, legislativo, 30 dias para todo mundo? É exatamente porque isso. Porque a CLT é o que a CLT prevê. É exatamente isso que eu penso, é exatamente isso que está na PEC emergencial. Meus parabéns. Vai ser votada agora e tenho certeza que vai ser aprovada. Também acabamos com esses privilégios já em lei. Também incluímos ali a relativização. Há um dado em economia muito importante que eu preciso explicar para os nossos telespectadores, que é a questão da dívida pública interna. Veja, todos nós sabemos, na nossa casa, nas nossas empresas, que a gente nunca pode gastar, Miguel, mais do que aquilo que recebe no fim do mês. Com certeza. Se você ganha 10, você tem que gastar no máximo 10. Você não pode gastar 11. Mas se você ganha 10 e gasta 15, você vai ficar devendo 5. No outro mês, você ganha 10 e gasta mais 15, você já está devendo 10. E aí o juro começa a acumular. Minha gente, para um país, para um governo, a lógica é a mesma. Só que ao invés de 10, são trilhões que ele arrecada de impostos. Mas se ele gasta ainda mais do que esses trilhões, ele fica acumulando uma dúvida. Uma dívida, não é uma dúvida, uma dívida. A dívida do governo brasileiro, não é? E você sabe com quem que ele tem essa dívida? Não é com um banco, não, é com você que está me ouvindo. Se aplica algum dinheiro, todo o dinheiro que se aplica em títulos, tesouro direto, aplicação em banco, até poupança, tudo mais que se aplica, acaba sendo remunerado porque esse dinheiro vai para financiar essa dívida do nosso governo. E aí você recebe juro por isso. Os bancos são só intermediários. O que acontece? Quando o governo gasta mais do que ele arrecadou, a gente diz que ele fez um déficit primário. O outro tipo de déficit é o déficit nominal, que é quando você soma o primário, o que ele gastou a mais do que ele arrecadou, e mais o juro da dívida. Mas sem contar o juro da dívida, só de déficit primário, o governo Bolsonaro, por exemplo, todo ano vai fazer um déficit. Todo ano. Esse ano vai fazer 80 bilhões. O ano que vem, 50 bilhões. E assim vai. Essa dívida está aumentando e é essa dívida que faz com que as pessoas comecem a duvidar que o governo vai pagar. E é isso que as pessoas começam a tirar o dinheiro do país, empresa começa a fechar, o desemprego cresce. Mas veja que o desemprego só cresce para quem trabalha na iniciativa privada. Porque os funcionários públicos têm estabilidade. Eles não podem ser demitidos. Então agora nessa PEC emergencial, existem mecanismos que o governo vai poder sim diminuir a carga horária dos funcionários públicos e reduzir os salários. Vai poder também demitir os cargos de confiança e vai poder demitir até os concursados conforme o tamanho da crise. Então o nosso funcionário público, o nosso trabalhador que trabalha para o governo, que já ganha mais, que já tem estabilidade, vai ficar um pouco mais igual ao restante do país. E na iniciativa privada, senador? Vai ficar um pouco mais igual. O funcionário que não tem um bom desempenho ou que não traz resultado é demitido. Claro, claro. E na iniciativa pública, não. Né? É mais difícil. Não, até pode, tem como e pode ser demitido. Não demite porque não quer, mas a lei permite. Tá? Então eu, como senador, não posso fazer uma lei para dizer isso porque ela já existe. Eles já podem demitir se quiser. O prefeito pode demitir, o governador pode demitir, o presidente da República pode demitir se ele cometer falhas graves. Não é? Ou se abandonar o emprego, enfim. As mesmas várias razões, situações. né? Mas então, Miguel, eu só quero dizer o seguinte. Essa PEC emergencial é muito importante, porque ela vai trazer um Brasil mais solidário. Eu estou prevendo, inclusive, nessa PEC também, uma recompensa para o funcionário público quando houver superávit primário. Quando ele ajudar o governo a fazer uma boa administração, eu estou dizendo que 5% de tudo que sobrar possa ser entregue ao funcionalismo como bônus. Então cria uma penalidade, mas cria também um prêmio se o governo der certo. E o funcionário público ficando mais igual ao funcionário da iniciativa privada, ele já ganha o dobro, vai continuar ganhando muito mais. Na média, o salário do servidor público já é o dobro que a média do salário da iniciativa privada. Mas não tem importância, nisso não estamos mexendo, porque realmente é um pessoal qualificado, que merece.
Agora, vão ficar mais igual, mais parecido, vão correr risco junto. Se o país entrar em crise, um dos grandes responsáveis pela crise, quem são? Quem administra o país. Então eu estou propondo também que se diminua o salário de senador, diminua o salário de deputado, diminua o salário de presidente, diminua o salário de governador, diminua o salário de vereador. Todos os políticos têm que entrar na dança por essa PEC. Diminuir a estrutura, senador. Diminuir essa estrutura. Inclusive tem uma PEC que prevê um número menor de senadores, um número menor de deputados federais. Essa é outra PEC. Estou falando da PEC emergencial. Na PEC emergencial você não diminui tá certo. Nada em número, mas você pode cortar salário em até 25%. Então, o setor público vai ficar mais igual ao setor privado. Eu acho que isso vai fazer bem para o país. Entendi. Nós temos que nos unir não só para quando o Brasil disputa a Copa do Mundo, mas nós temos que nos unir para tirar o país da crise. Sabe o que significa se unir para tirar o país da crise? É todo mundo dar uma parcela de esforço. Com certeza. A iniciativa privada já dá, pagando imposto, tendo 12 milhões de desempregados, e o setor público precisa entrar nessa dança. Tem que dar uma contribuição para que o país saia da crise também. Senador, mais um ponto importante aqui, que eu sei que está na pauta do seu trabalho desse ano, que o senhor gostaria de ter mais independência entre os poderes. Explica isso para a gente, por favor. É claro, essa independência entre os poderes é a base da democracia. Nós temos 3 poderes, o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Veja, o poder executivo é um único homem, o presidente, que tem um poder concentrado como presidente da República. O poder legislativo, que é o Congresso Nacional, é totalmente diferente. Sim. Lá ninguém tem poder concentrado. Sim. Lá todos os senadores podem igual, têm o mesmo poder, todos os deputados têm o mesmo poder. E lá tem que ser por maioria, tem que ser por... Nós, no Congresso, fazemos as leis. Aí o Supremo Tribunal Federal, todo o poder legislativo, interpreta essas leis. E o Executivo administra, propriamente dito, o dinheiro público, os seus ministérios, prevê educação, prevê segurança, prevê saúde, enfim, faz toda a parte executiva. O que acontece quando um poder corrompe o outro? Se o Executivo corrompeu o Congresso, o Congresso começa a fazer leis tortas. Isso aconteceu em governos passados. Sim. Felizmente, o Bolsonaro tem se declarado sempre contra o toma lá da cá. E isso mudou bastante. O que acontece se houver um conluio entre o Supremo e alguns congressistas corruptos? Sabe o que acontece? Os congressistas corruptos não são julgados nunca, o julgamento não acontece lá no Supremo, e aqui no Senado não sai CPI da Lava Toga, não sai impeachment de ministro. Então, para haver essa independência entre o Legislativo e o Judiciário, precisa acabar o foro privilegiado, que é outra luta nossa, que foi o ano inteiro acabar com o foro privilegiado. Essa pergunta que eu ia fazer. Isso interferiu, então, na não aprovação ainda, aliás, nem foi a votação, o fim do foro privilegiado. O foro privilegiado é o seguinte, ele já foi aprovado pelo Senado. Por unanimidade foi aprovado pelo Senado. Em 2017, eu nem era senador ainda. Aí isso foi para a Câmara dos Deputados, o presidente já era o Rodrigo Maia. Está guardado lá? Ele sentou em cima, foi aprovado pela CCJ da Câmara, mas ele não põe em votação. A hora que ele põe em votação, os deputados não terão coragem de votar contra, eles vão votar a favor, vai acabar o foro privilegiado. Quando acabar o foro privilegiado, Miguel, o Brasil vai mudar. Gente, o Brasil vai mudar. Sabe por que o Brasil vai mudar? Porque nós temos lá vários deputados e vários senadores que têm 10, 15 processos em andamento. Tudo parado no Supremo. O dia que acabar o foro privilegiado, esses processos todos vão descer para a Justiça de primeiro grau, para juízes igual era o Sérgio Moro, para juiz de primeiro grau. E no primeiro grau, a justiça funciona, o processo anda. Então isso vai limpar o Congresso. Todos os corruptos que tem lá vão ter que responder processo, vão ser condenados e vai limpar o Congresso. Vai ser uma bênção. Por outro lado, o Supremo vai deixar de ser importante. Porque por que hoje muitos senadores e muitos deputados querem proteger o Supremo de uma CPI sobre o poder judiciário? Querem proteger porque estão na mão deles, porque tem processo que está lá. Porque não existe uma independência. Porque não existe uma independência, um está amarrando o outro. A hora que acabar o foro privilegiado, nós vamos poder
fazer CPI sobre judiciário, vamos poder julgar impeachment de Toffoli, ou de Gilmar Mendes, ou de quem quer que seja. Não estou dizendo que vamos condenar, mas vamos pelo menos julgar e analisar. Se forem inocentes, muito bem, ficará provada a inocência deles. Se tiverem culpa no cartório, terão seus mandatos cassados. Não estou prejulgando ninguém, estou só dizendo que isso tem que acontecer. E uma coisa é certa, senador, que fique claro que a lei é para todos. Seja ministro do STF, seja senador, seja deputado federal, estadual, não importa. A justiça é igual para todos, não é verdade? Deveria ser, Miguel. Deveria ser. Mas não é. Não é. Sabe por que não é, Miguel? Porque tem isso dói no coração do brasileiro. Mas é isso que o brasileiro tem que saber o que está errado nesse país. Nós temos que mudar a cara desse país. Nós temos mais de 50 mil pessoas que não podem ser presas, não podem ser julgadas por um juiz de primeira instância. É uma vergonha. Eles têm foro privilegiado. Essa história de foro privilegiado tem que acabar. E está próximo a acabar. Nos Estados Unidos, o presidente da República pode ser processado por qualquer juiz, não é? E é julgado em primeira instância. Por que aqui é diferente? Por que o presidente aqui tem que ter foro privilegiado? Vá lá que o presidente tivesse foro privilegiado, mas não 50 mil pessoas. Não é? Não 50 mil pessoas. O foro privilegiado é uma coisa importante. A hora que acabar esse foro privilegiado, isso depende só do presidente da Câmara. O senhor Rodrigo Maia tem que colocar em votação. Já foi aprovado no Senado. E ele está segurando isso há 3 anos. E a população tem que continuar fazendo pressão. Tem que continuar fazendo. O apoio da população é importante nesse sentido. Se não tiver pressão, eles não vão colocar em votação nunca. Vão dar uma desculpa. De novo, a arte de enganar o povo. Tá? A política como arte de enganar o povo. É o que mais tem. Senador, vamos passar rapidinho pelas reformas. Da reforma da Previdência, a reforma tributária e administrativa. Como que o senhor trabalhou nesse sentido, nessas questões? Bom, reforma da Previdência, nós acompanhamos todo o processo da reforma da Previdência. O relator foi o Tasso Gereissati, sentei com ele, conversamos inúmeras vezes, houve a votação, foi feita uma série de ajustes, um assunto longo, demorou 9 meses. Acompanhamos o que aconteceu lá na Câmara dos Deputados e a reforma saiu. E a reforma era absolutamente necessária. É um déficit absurdo. Lembra daquela dívida interna que eu estava dizendo que o governo estava prestes a quebrar e a falência? Só com a Previdência eram quase 500 milhões por ano que saía dos cofres do governo, além daquilo que se arrecada. Sim. Agora, esse problema ainda vai continuar por vários anos. Essa curva de débito com a Previdência só vai começar a melhorar daqui a 7, 8 anos. Mas pelo menos já está num caminho. Já começa a respirar. Sabe por quê, Miguel? Porque assim, cada vez nós temos mais pessoas idosas recebendo e menos jovem. A pirâmide populacional do nosso país se inverteu. Sim. Em breve nós vamos ser um país, já somos um país de idosos. Então, como o pessoal que contribui, que paga a previdência dos mais idosos já estão aposentados, que já estão aposentados, a conta não fecha. Isso é assim no mundo inteiro. A Grécia quase quebrou por causa disso. A França está tendo problema agora. Está nesse caminho. O mundo inteiro passa por isso e o Brasil não é diferente. A reforma foi feita e acho que não foi feito tudo que precisava. E não duvido que daqui a uns 3, 4 anos vai ter que fazer alguns remendos ainda. E da reforma tributária? A reforma tributária está uma bagunça. No Senado tem uma proposta que é do deputado Rauli. Na Câmara tem outra proposta que é do Baleia. E o ministro Paulo Guedes, eu já falei com ele, ele vai mandar uma reforma tributária que não mandou ainda. Então nós estamos com 3 projetos de reforma tributária. Já conversei com o Paulo Guedes várias vezes, já disse ele claramente o seguinte: escuta, cara, vamos sentar, Câmara, Senado e Ministério da Economia, e vamos fazer uma reforma única. Sim. Tem que fazer uma comissão e tem que fechar isso. Então a coisa está nesse caminho, não depende obviamente só de mim, envolve Câmara, envolve Senado, envolve Governo Central, envolve Ministério da Economia, mas a tendência é que esse ano que vem agora, essa reforma ande. Tá? Da mesma forma a administrativa. Na PEC emergencial já tem muita coisa que fala sobre isso. No Pacto Federativo, que está lá também para ser relatado por um outro senador, também tem muito disso. A PEC dos fundos também foi outra coisa que tá andando, relatada pelo senador Otto. As reformas estão andando. O ano que vem vão acontecer várias reformas. O senhor acha que a expectativa para o ano de 2020 é boa?
É boa. Eu acho que o Brasil está num caminho bom. As dificuldades são muitas. O governo Bolsonaro demorou para entrosar, demorou para azeitar. Acho que agora está melhor. O pacto anticrime do Moro foi aprovado, finalmente foi aprovado. Não foi aprovado com tudo o que ele queria, como o Play Bergan e outras coisas. Colocaram ali uns jabuti que o Bolsonaro vai votar e nós vamos segurar para que o veto não caia. Mas a coisa está indo. Ótimo. Não está indo na velocidade que a gente gostaria, mas está indo. O que eu vejo é o seguinte, senador. O Brasil caminhou muito e vai caminhar muito nos próximos anos, porque nós tivemos 16 anos de atraso. Tivemos 16, muitos anos de atraso. 16 anos de atrasos, fomos enganados, eu principalmente, né? Mas vamos em frente. Outra questão que eu quero levantar com o senhor, senador, é a seguinte: a perda do mandato de políticos condenados, como que está no seu programa também? Esse é um projeto de lei que precisa ser... Hoje já existe um conselho de ética, hoje já existe uma legislação a respeito, mas eu gostaria de aprofundar isso mais, tornar isso mais rápido, tornar isso mais ágil. Mais efetivo. Mais efetivo. Já existe uma legislação hoje que prevê isso, que já funciona, mas ainda é muito lento. É uma coisa... E qual que é a visão sua, e como que o senhor tem visto isso, essa briga do fundo partidário, fundo eleitoral? Eu, para ser sincero, sou contra qualquer fundo desses. Dinheiro público não é dinheiro para partido político nem para campanha. Qual que é a sua visão, senador? A minha visão é exatamente essa, eu concordo com você. É uma Meus vergonha. Parabéns, senador. Meus parabéns. Eu tenho vários pronunciamentos a esse respeito. Deixa-me te dizer uma coisa, o Brasil é um país, e aí nós caímos numa outra reforma que precisa ser feita, na qual eu falava durante a minha campanha que nós vamos também trabalhar nessa reforma, que é a reforma política. Sim. Olha, Miguel, é uma vergonha o que acontece nesse país. Para falar um pouquinho só de fundão. Antes de falar desse fundão eleitoral, porque tem dois tipos de dinheiro. Tem o fundo partidário, que é 1 bilhão por ano, 900 e poucos milhões, quase 1 bilhão arredondando, e mais o fundo eleitoral. Isso. Que o Bolsonaro mandou um projeto para lá, que seriam 2 bilhões para as eleições municipais. E que o pessoal lá da Câmara dos Deputados quer transformar em 3 bilhões e 800, que é quase que dobrar. Então você veja uma coisa, Miguel, é tão absurdo que se isso acontecesse, você soma 1 bilhão do fundo partidário. Soma mais 3 bilhões e 800, que é o que querem, que se Deus quiser eu estou indo para lá hoje, porque amanhã nós vamos brigar para não deixar aprovar isso. Seriam 4.800, quase 5 bilhões. Você contar que o governo faz uma renúncia fiscal para financiar o horário gratuito do TRE. Essa conta ainda sobe mais. Isso, para você ter uma ideia, Miguel, é mais dinheiro do que tudo que o Brasil vai gastar em ciência e tecnologia nesse ano que vem. Um dinheiro mal aproveitado, então. Absolutamente mal aproveitado, jogado no lixo. Sabe por que é jogado no lixo? Porque o país tem 30 partidos políticos. E sabe por que tem 30 partidos políticos? Para botar a mão nesse dinheiro. Para botar a mão nesse dinheiro. Não é por ideal. Você acha que existe 30 projetos de país diferentes? 30 ideologias diferentes? Não 30 concepções e caminhos para o desenvolvimento diferentes? Então, não senador... tem dois. Ou é liberal ou é de esquerda. Não tem mais do que isso. E os partidos têm caciques, e esses caciques que tomam conta desse dinheiro. Claro, porque a legislação para a organização dos partidos permite que os partidos funcionem com comissões provisórias. Aí, quando a comissão é provisória, o presidente nomeia e desnomeia quem ele bem entende. Então, o presidente deixa de ser presidente e passa a ser dono. Única exceção que eu tenho que fazer é o Partido Novo, que não fez questão de não receber um centavo de dinheiro público para as suas campanhas. Esse merece o meu elogio. Senador... Infelizmente, o meu recebeu. Estou brigando para que deixe de receber. Eu não recebi, mas o meu partido recebeu. Essa questão é importante numa curiosidade minha até. Digamos, esse partido novo que o senhor comentou abdicou do dinheiro, digamos assim. Isso. Para onde vai esse dinheiro que ele não quis? Essa é uma questão... Pois é, essa é uma questão interessante. Interessante. Provavelmente deve voltar para os cofres da União, que é o normal, não é? Ele não quis, o dinheiro ficou lá, é um dinheiro do governo, tem que voltar para o governo. Essa sobra não iria para os demais partidos que querem? Não, em princípio não. Não, Tá. em princípio não.
Mas é uma loucura. Nós temos que, primeiro, acabar com essa profusão de partido, Sim. desse monte de donos de partido que querem, na verdade, se locupletar com isso. Não é por amor ao país, não é porque eles têm um projeto para mudar o país. Não existe 30 projetos de país, minha gente. Nenhum lugar do mundo tem isso. Essas pequenas diferenças não se justificam montar outro partido. Você veja agora, o próprio Bolsonaro brigou com o Bivar, lá do PSL. Por que brigou? Por causa que o PSL era pequeno, agora ficou grande, porque o Bolsonaro elegeu lá 50, 60 deputados, o fundo partidário deles vai ser enorme, aí começou a dar briga na repartição do dinheiro. O Bolsonaro vai sair, vai levar alguns deputados com ele e vai fundar um outro partido, então vai ter 31. Meu Deus, se não fosse o fundo eleitoral, essa briga não teria saído. Com certeza. A melhor coisa que o Brasil podia fazer era acabar com qualquer dinheiro público para partido político. Destinar para a saúde, para a educação, para a segurança. Se quer fazer política, faça por ideal, não faça por dinheiro. Faça por ideal. Converse com os filiados, cada um que dê R$10 por mês, R$100 por mês. Faça uma ação entre pessoas que acreditam na mesma ideia e que ajudam a professar por aquelas ideias. Você ia ver que ia acabar a maioria dos partidos, ia ter no máximo 2 partidos. Um mais para a direita, um mais para a esquerda e talvez um terceiro, mais no centro. E não 30 e tantos como nós temos, e tem mais 70 pedidos na Justiça Eleitoral. Vai chegar o absurdo do Brasil ter 100 partidos. Tudo por causa do dinheiro do fundo partidário. Não é por ideal, é por querer botar a mão na gaita. O senhor acha que com a reforma política isso deve acabar? Claro que se você fizer... o duro é fazer essa reforma política. Mas é claro que se você fizer uma lei que coloque democracia interna nos partidos, que obriga os partidos a funcionar com comissões definitivas e não provisórias, que o presidente dos partidos possa ser reeleito, se você acabar com o fundo partidário, é claro que isso aí tudo acaba. Mas quem é que consegue aprovar essa lei com os deputados e senadores que estão aí? Não está fácil, não. Senador, eu não vou desistir de lutar pelo meu país. O senhor vai? Em hipótese alguma. Eu só tô lá para isso. Eu disse na minha campanha que eu queria ir lá para ajudar a mudar a cara do Brasil. Tá só no começo. O mandato de senador são 8 anos e tenho mais 7 para brigar. Quero aproveitar para desejar um grande Natal para todos vocês, com as suas famílias. Não pense só nos problemas do Brasil. Tem muita coisa boa acontecendo aqui também. Esse é um país maravilhoso. Nós temos tudo para ser uma nação feliz, uma nação com muito trabalho, com muito progresso. É só preciso um pouco de vergonha na cara, é só preciso um pouco de cada cidadão prestar um pouco mais de atenção em quem está votando, pressionar um pouco mais os presidentes da Câmara e do Senado para que eles coloquem em votação as matérias polêmicas, como o fim do foro privilegiado, como prisão em segunda instância, como uma reforma política. Essas coisas são essenciais para mudar a cara do nosso país. E se nós formos capazes de nos unirmos em prol dessas causas comuns, nós vamos ter um ano que vem melhor, vai crescer mais, e todos os anos nós podemos crescer muito, desde que o povo acorde e não se deixe enganar mais pelos maus políticos que existiram no passado e que continuam existindo. Senador, parabéns pelo trabalho. Obrigado, Miguel. Estamos juntos por um país melhor? Sem dúvida nenhuma, estamos juntos. Um abraço do É Política Brasil.